Boa tarde, amigos. A gente está aqui começando mais um Drops de Economia e Finanças da nossa série voltada para micro e pequenas empresas. E hoje é um dia que a gente vai fazer aí uma quebra naquele nosso, né, na nossa linha. A gente veio falando, né, da questão da gestão da micro e pequena empresa, falou de capital de giro, falou de linha de financiamento de capital de giro. E agora a gente volta a falar da importância do controle de dados que a empresa tem que ter. E a gente vai retomar uma planilha que a gente já disponibilizou para vocês no passado, vai reforçar o uso dessa planilha, falar um pouquinho sobre esses sistemas de gerenciamento de informações das empresas e da importância disso para a gente continuar a discutir a boa gestão das empresas nas próximas semanas, quando a gente vai falar de lucro e custos, né? Mas antes da gente falar disso, é muito importante que você tenha os dados capazes de subsidiar aí as suas decisões com base nos conceitos que a gente vai apresentar nas próximas semanas. Então, sejam bem-vindos a mais essa edição. Vamos lá, né, Vitor? O que você tem a dizer para a gente? Bom, boa tarde, Moisés. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelos vídeos, pelo canal do YouTube, Facebook e agora podcast, né, Moisés? E, bom, também é importante a gente ressaltar, Moisés, tirar um minutinho para ressaltar. Nessa tarde o André não está aqui, ele está em viagem, né? Está participando de alguns cursos. E desde o nosso último programa, o André recebeu também uma premiação, ele recebeu o título, né, de embaixador da educação financeira em Minas Gerais. Então é importante a gente ressaltar isso, que o nosso grupo ele aí já está tendo alguns reconhecimentos por conta dessas nossas conversas, dessas nossas discussões, dos nossos cursos, do nosso empenho em ressaltar a importância da educação financeira no Brasil, né, Moisés? Muito importante a gente, antes de início, de cara, a gente já comentar aqui os frutos do que a gente vem buscando desenvolver. Exato, né, Vitor? Isso que você falou, quem não está acompanhando a gente, né, os nossos posts aí no Facebook, é legal, né, acompanhar pelo Facebook também a gente está mostrando, né? Então, esse título de embaixador da educação financeira no estado de Minas Gerais foi concedido pela Associação de Educação Financeira, que é uma associação nacional que promove a educação financeira. E é um título, né, bastante relevante pelos trabalhos que o Denários tem feito, né, dentre eles cursos para treinamento de professores do ensino público, seja do ensino estadual, do ensino municipal, agora mais recentemente. Então, isso daí foi reconhecido como um trabalho notório para contribuir com a educação financeira do nosso país. Exatamente. E, bom, o último tópico que a gente conversou foi sobre capital de giro. A gente veio falando de capital de giro, a gente primeiro apresentou o conceito, depois a gente apresentou quais são as linhas de financiamento e as dificuldades. Mas só daí do capital de giro, já dá para você perceber o seguinte, o que a gente tinha comentado? A gente tinha comentado que é relevante você saber o preço que você paga, por exemplo, para o seu fornecedor, mas não só o preço que você paga no seu fornecedor para a sua matéria-prima, mas também quando que você tem que pagar, se você consegue dividir em diversas vezes e tudo mais. E da mesma maneira a gente falou, olha, para você montar o seu capital de giro, você também tem que saber qual que é o preço que você cobra dos produtos que você vende e também qual que é o prazo de recebimento. Agora, perceba uma coisa, olha quantos dados, relacionados a um conceito, que é capital de giro, olha quantos dados que você tem que ter o controle na sua gestão, na gerência da sua empresa. Quais são esses? Você tem que ter, e aí já vai a primeira dica, você tem que ter uma ideia de quais os produtos a sua empresa compra como matéria-prima, e depois do processamento vende. Então, você tem que ter um catálogo de matéria-prima e um catálogo de produtos a serem vendidos. E sobre cada um desses produtos, você tem que começar a pensar sempre em duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? Preço do produto e quantidade do produto. Então, por exemplo, se eu uso determinada matéria-prima, eu tenho que começar a criar um catálogo das matérias-primas que eu uso, e aí eu anoto o preço de compra e também a quantidade consumida.
Isso eu vou fazendo ao longo do tempo. E também vale para a sua empresa na hora que você está vendendo. Você anota o preço do produto que você está vendendo, por quanto que você vendeu e também a quantidade vendida. Eu acho que esse é um start, é um pontapé inicial para a gente começar a nossa conversa de hoje sobre gerência da nossa produção, sobre como que a gente vai começar a pensar as informações da nossa empresa. O que você acha, Moisés? Isso mesmo, Vitor. Então, o que a gente vai querer passar para vocês ao longo desse mini curso de gestão de pequenas e microempresas é uma ideia de encontrar o ponto de maximização do lucro da sua empresa. Então, você tem que saber a qual preço e a qual quantidade você vai produzir e vender para que o seu lucro seja o máximo, né? Considerando a sua estrutura de produção. E para você conseguir identificar esse ponto que otimiza o seu lucro, né, que maximiza o seu lucro, que torna o seu lucro o maior possível, você tem que ter dados, né? Sem ter dados é impossível fazer as contas, portanto é impossível identificar esse ponto, né? De uma forma qualificada, né? Às vezes as pessoas têm um feeling, né? Olha, está dando dinheiro, mas às vezes você acha que está no ponto de máximo lucro e não está. Às vezes, fazendo algum ajuste em preço do produto, por exemplo, você consegue atingir uma quantidade vendida maior, né? Então, quantas vezes a gente fala assim, não, vou baixar um pouquinho o preço, fazer uma promoção para vender mais, e com o aumento das vendas eu espero ganhar mais. As pessoas às vezes fazem isso, né? De fato, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes a solução, pelo contrário, é aumentar um pouco o preço, e aí vai cair as vendas, vai cair um pouquinho as vendas, mas às vezes essa queda de vendas não é o suficiente para diminuir o seu lucro. Pelo contrário, o aumento de preço compensou, né? E como é que a gente vai fazer todas essas contas? Olhando para os dados da sua empresa. Então, ao olhar para os dados, a gente consegue fazer esse tipo de análise e sugerir, né, novos pontos de trabalho, seja de quantificar qual que vai ser o meu preço ótimo, quantificar qual que é a quantidade produzida ótima, né? Mas eu preciso de dados. E aí a gente está deixando, né, na descrição desse vídeo, assim que ele acabar, vai aparecer o link para o download de uma planilha de controle de receitas e despesas, né, receitas e custos da sua empresa, uma planilha muito simples, desenvolvida pelo Denários, para aqueles que estão começando, né, terem algum instrumento. E é lógico que se você já tem uma empresa, né, às vezes de pequeno porte, mas pode ter o sistema próprio, né? Muitas empresas contratam, constroem um sistema de entrada e saída, né? Outras pegam aplicativos. Hoje, você vai na loja do Android, na loja do iPhone, tem um monte de aplicativos excelentes, muitos gratuitos. Tem a versão gratuita, a versão paga. E se você está numa grande empresa, você vai ter um sistema, com certeza, um ERP, um SAP, né, que são aqueles grandes sistemas de gestão de grandes negócios, né? Mas, como a gente está falando para micro e pequenas empresas, a gente deixa uma planilha para aqueles que estão começando, né, já irem formando ali o seu... Né, antigamente chamava isso de livro caixa. Né? Antigamente você falava, olha, eu vou fazer um livro caixa aqui. Né? Tudo que entra e tudo que sai. Hoje em dia, com as planilhas, é muito mais fácil você fazer no computador, porque ele vai ajudar a gente a fazer contas, inclusive. Exatamente. Bom, então vamos lá, gente. Algumas coisas importantes que o Moisés comentou. Eu acho que é importante a gente ressaltar que já não cabe mais, né, Moisés, um administrador ter o sentimento que a empresa está dando lucro, ou ter o sentimento que o preço deve ser aumentado ou baixado. Essa administração ela já não é mais possível. Hoje em dia, nós temos uma série de instrumentos para que você tome as suas decisões de maneira contextualizada, de maneira exata, embasada nos dados. Então, eu penso o seguinte, em geral, as pessoas elas têm muito conhecimento sobre o que elas fazem. Então, quem vende bolo sabe fazer um bolo que é uma delícia. Quem vende roupa tem lábia, sabe vender, entende de moda. Mas isso não é suficiente para o gerenciamento da sua empresa. É isso que a gente está comentando aqui. Você tem que ter uma série de outras informações relevantes. E, de início, as pessoas nem sabem quais são as informações relevantes. Então, pensando como o Moisés já ressaltou, pensando naquelas pessoas que estão abrindo a empresa agora, estão pensando o negócio agora, ou já abriram, mas ainda não tem ali
a disponibilidade de recursos para pensar comprar um software de gestão. É verdade que tem algumas modalidades de alguns softwares que são gratuitos, né? Mas, mesmo assim, a gente criou uma planilha do Excel, mas essa planilha do Excel ela já tem uma cara de software, né? Ela já tem um jeitão de trabalhar com software, em que você vai fazer como eu comentei. Na planilha que a gente está disponibilizando, vai ter lá algo parecido com o percurso que eu estou comentando aqui para vocês. Ou seja, você vai cadastrar os produtos que você usa na sua produção e você também vai cadastrar os produtos que você vende. E a cada um dos produtos você vai ter lá associado a um fornecedor, você vai anotar a quantidade que você comprou ou vendeu e vai associar também o preço que você comprou ou vendeu. E no final da planilha, a gente já forneceu algumas respostas que, em geral, as pessoas já não têm, né, Moisés? Do tipo assim, o preço que você paga na sua matéria-prima, quanto que é? Quanto que você gasta com a sua matéria-prima? Às vezes a pessoa nem sabe o quanto que gasta. E quando sabe se gasta ou não gasta, ela não sabe se, talvez, por exemplo, se o gasto dela está aumentando, ela não sabe se está aumentando por conta de um aumento de quantidade de produto consumido ou por conta de um aumento de preço. Se for um aumento de preço, qual que é o fornecedor mais barato? Ou seja, no final da planilha, a gente já vai fornecer um mapa inicial de algumas respostas importantes que você tem que ter na gerência da sua produção. Essas são respostas que você tem que ter ali na ponta da língua, porque dizem respeito ao seu dia a dia e, em especial, como o Moisés ressaltou, diz respeito ao seu lucro. A viabilidade econômica do seu negócio depende dessas informações, dessas principais informações. Bom, é importante também ressaltar o seguinte: atualmente é muito fácil as pessoas terem disponibilidade de softwares, de programas para anotar os dados. E isso, gente, as empresas já notaram, as pessoas já notaram que é o seguinte: os dados informam e informam muito. E é muito importante que as pessoas tomem decisões cada vez mais pautadas nas respostas que podem ser fornecidas pela análise de dados. Isso é o que recorrentemente está sendo chamado atualmente, né, de ciência de dados. E quando a ciência de dados, ou seja, a análise dos dados disponíveis, é relacionada à administração, ao gerenciamento de empresas, isso criou foi criada uma nova definição, uma nova sigla, que é BI, Business Intelligence, ou seja, é você começar a administrar o seu negócio pautado nas respostas que os dados podem te fornecer. Vocês vão ver que na nossa série de micro e pequenas empresas, todas as informações que a gente vai começar a discutir daqui em diante, você vai ter que saber qual que é o seu lucro, qual que é o preço, qual que é a quantidade. E, então, a gente resolveu, primeiro, explicar algumas definições iniciais e dar um V0 no nosso gerenciamento. E o V0 abre lá a planilha, se você já não tem um controle financeiro, não tem um software disponível, abre a planilha, busque entender como que você vai anotar os dados. A gente tentou organizá-la de maneira bem didática, bem parecida com o que você faz no caderno. Então, pega a planilha, faz um primeiro contato com ela, para você poder, nas nossas próximas aulas, a gente poder recuperar os conceitos relacionados à planilha. Exato, Vitor. Então, a planilha está à disposição, um trabalho aqui do grande professor Vitor. E daqui em diante, se você não souber o que acontece com as suas vendas, se você aumenta o preço, o que acontece com as suas vendas, se você diminui o preço, e aí não é só o que acontece, é quantificar. Eu aumento o preço em 10%, o que acontece com as minhas vendas? Cai em 5%. Né? E se eu diminuir o preço, o que acontece com as minhas vendas? Qual que é o percentual que vai mudar? Esses números vão ser extremamente importantes para a tomada de decisão que vai te levar para o ponto de lucro máximo com base, né, em uma teoria comprovada, e a gente vai, né, explicar todos os conceitos aqui, de tal forma que, olha, com poucas informações, mas você precisa ter essas informações precisas, anotadas, você consegue, eventualmente, uma simples mudança, não é nem eu vou ter que trabalhar mais para ganhar dinheiro, não. É simplesmente, olha, vou ajustar meu preço um pouquinho. Eu achava que se eu produzisse muito,
eu ganhava mais. Às vezes não, às vezes produzir muito significa ter custos muito mais altos. Tem que pagar uma hora extra que é cara, produzo além do meu limite de eficiência, né? Não estou minimizando o meu custo. Então, às vezes, ser menor dá mais lucro, né? Crescer não significa sempre ganhar mais dinheiro, né? Esses conceitos a gente vai passar para vocês, mas vocês não vão ter como aplicar se não tiver dados da sua empresa. Exatamente. E é importante, né, Moisés, a gente explicar para as pessoas que estão nos escutando que é o seguinte: em geral, ela vai notar que as variáveis econômicas elas parecem um cabo de força. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui que o Moisés já destacou. Eu vou aumentar o preço do meu produto, do produto que eu vendo. Por exemplo, eu vendo bolo, eu vou aumentar o preço do bolo. Aumentar o preço do bolo é um lado puxando a corda. Ou seja, se eu aumento o preço, vai aumentar a minha receita. Em contrapartida, tem um outro lado puxando a corda do outro lado, que é assim, se eu aumento o preço, menos pessoas compram, muito provavelmente menos pessoas vão estar dispostas a comprar o meu bolo. E isso diminui a minha receita. Então, é um cabo de guerra. Aumentar o preço pode aumentar a receita de um lado, mas aumentar meu preço pode impactar diminuindo a receita do outro. Mas o que nos importa é o saldo dessa disputa. Ou seja, o que nos importa é quem vai ganhar o cabo de guerra. Ou seja, aumentar o preço vai ganhar o cabo de guerra o aumento de receita devido ao aumento de preço, ou vai ganhar o cabo de guerra a diminuição de vendas vai ser muito maior e isso vai diminuir a minha receita. Então, isso é muito difícil de responder por feeling, por sentimento. É muito difícil você dar uma resposta prática. É por isso que você tem que começar a anotar seus dados e ir testando ao longo do tempo qual é a estrutura ótima, onde você vai conseguir o resultado ótimo, em que o aumento da receita vença o cabo de guerra. Perfeito, Vitor. Exemplo muito bom. E mais do que isso, né? Porque a gente falou da receita. E às vezes o cabo de guerra aumentei o preço, né? Aumenta as pontas. Aumentei o preço, né? Aí o preço venceu, ótimo. As vendas caíram, mas caíram um pouco. Agora com esse aumento de preço, a receita aumentou. Mas de repente o custo subiu demais. Exatamente. Né? Ou então baixei o preço, a queda de preço diminui um pouco a receita, mas as vendas aumentaram muito, né? E aí valeu a pena, então, do lado da receita. Mas para aumentar as vendas, aumentar a produção, eu tive que recorrer a um fornecedor mais caro, porque o fornecedor mais barato não supre toda a minha, né, demanda por insumos. Exatamente. Ou, eventualmente, para suprir essa nova aumento de vendas, eu tive que pagar hora extra, e hora extra é caro, né? Tem os custos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu comprei com mais barato, mas eu comprei com um prazo menor e, portanto, eu prejudiquei o meu capital de giro. Então, o que vocês vão perceber é o seguinte: todas as variáveis elas são puxadas de todos os lados. E isso vai dar um resultado final, uma resultante. A gente precisa ter informação de todas essas variáveis que estão puxando o cabo, para depois a gente quantificar, medir o resultado final para saber qual aquele que é ótimo. Não é isso? E nas próximas semanas a gente vai destrinchar, né, a receita e os custos. Exatamente. Para quê? Para maximizar o lucro. No final, tá isso certo. Que importa para a gente é o lucro. De vocês, né? Tá joia. Então, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Fica o link da planilha para vocês fazerem um download. Quem ainda não fez, né, ela já foi postada no começo dessa série. Reforçamos o uso. Não precisa usar a nossa planilha. Se você já tem uma, só vai precisar ter esses dados, né? Preço, quantidade, custo de insumo, custo fixo. Tudo tem que estar anotadinho aí no seu sistema. Se não tem um ainda, começa a fazer a partir de hoje. E aí, nas próximas semanas, a gente começa a olhar por número ali e entender qual que é essas relações todas do cabo de força, né? E tentar chegar no ponto ótimo aí para você. Exatamente, gente. Boa tarde, até breve, até as nossas próximas, seguindo as nossas programações. E lembrando o seguinte, gente, é muito importante que economia, finanças, não é conta. Finanças é conceito. Então, é muito importante que vocês vão seguindo aí os conceitos que a gente vai ensinando. Voltem, se vocês quiserem. Porra, o que é capital de giro mesmo?
volta, assiste o vídeo de novo, tenta relembrar, e assim sucessivamente, para que ao final do ano a gente já tenha esteja com todos os conceitos consolidados e para que a gente já possa aplicar esses conceitos na prática. Certo? Grande abraço, até a próxima reunião aí.